Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do primeiro ano do Monlevade? Hoje é dia 21 de agosto, é sexta-feira. E sexta-feira nós estudamos ciências. Nós estamos estudando um assunto novo. Semana passada nós falamos sobre a forma como as pessoas se vestiam quando o tempo está calor ou quando o tempo está frio. E alguns de vocês até ligaram para a professora e mandaram mensagens falando qual era o lugar que você preferia brincar, se era na neve ou no rio ou na piscina, né? E cada um fez a sua preferência. Hoje nós vamos continuar estudando sobre as mudanças do tempo conforme o clima. Isso chama-se estações do ano. E para começar, nós vamos agora assistir a um vídeo bem bacaninha que fala sobre as estações do ano. Vamos lá? As estações do ano. O ano é formado por 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Vamos aprender o que acontece em cada estação. Primavera. A primavera é a estação do ano em que começa a fazer calor. As árvores voltam a ter folhas, os campos ficam verdes e as flores desabrocham. No bosque, os animais despertam e os pássaros fazem seus ninhos. É a época perfeita para sair e brincar com os nossos amigos. Verão. O verão é a época mais quente do ano. Por isso, usamos roupas frescas. Nesta estação, os dias são mais longos e as noites mais curtas. É a época de férias. Assim, podemos sair e passear, ir à praia, nadar ou tomar sol com nossa família e amigos. Outono. O outono é a época do ano em que as folhas das árvores mudam de cor, secam e caem no chão. Começa a chover muito e o vento sopra com força. As aves voam para lugares mais quentes até passar a chuva e o frio. Inverno. O inverno é a estação mais fria do ano. A temperatura cai abaixo de zero e tudo fica coberto de neve. Se nos agasalharmos bem, podemos sair e brincar com os nossos amigos, jogando bolas de neve, patinando no gelo ou andando de trenó. Primavera, verão, outono e inverno são as 4 estações do ano. Clique na... Então, vamos lá? Vamos rever quais são as estações do ano e o que cada uma representa? No final das folhinhas que a professora mandou para casa, tem 4 imagens da turminha da Mônica. E cada uma dessas imagens representa uma estação do ano. Então, lá no nosso caderno, lá na folhinha do caderno, nós vamos começar falando sobre o outono. O outono é a estação das frutas. É a época do ano onde as plantas produzem mais alimentos. Então, vamos pegar lá a figurinha da Magali. Você vai pintar ela bem bacaninha, bem caprichado e vai colar no seu caderno. E aí, embaixo da Magali, você vai escrever o nome da estação do ano que ela representa. Ela representa o outono.
outono. O outono, ele tem algumas características. Tem algumas coisas que acontecem no outono e que não acontecem nos outros meses. É a época do ano em que o tempo é muito seco, tem muito vento e tem a grande produção de alimentos. Então, nós vamos agora apertar o pause e vamos copiar no nosso caderno, embaixo da figura da Magali, sobre o outono. Hora que você terminar, você aperta o play de novo para a gente continuar. Muito bom! Agora que a gente fez o outono, vamos para a próxima estação, que vem depois do outono. É a estação do inverno. Como o tempo estava seco lá no outono, as folhas já começaram a cair, os alimentos já foram produzidos, agora é a hora das plantas se recolherem, porque o tempo fica mais frio. Então, nós vamos pegar a figura do Cascão e o Cebolinha, que estão representando o inverno. É a época em que a gente precisa se agasalhar bastante. O inverno, nós vamos escrever embaixo da figurinha deles, é a época do ano em que vem o frio, né? Os dias são mais curtos, a noite chega rapidinho. E também é uma época do ano em que pode gear ou até nevar. Aqui no Brasil não é muito comum a neve, não é mesmo? Porque o frio aqui não é tão intenso, tão forte como é em alguns lugares da Europa ou lá dos Estados Unidos. Mas, dependendo do frio, pode ser até que neve aqui pelo Brasil, não é? Então, a neve é uma característica dos lugares muito frios. Então, você vai apertar agora o pause e vai escrever embaixo da figura do Cascão e do Cebolinha sobre o inverno. Muito bom! Depois do inverno, que é a estação do ano que nós estamos, apesar da gente não ter tido muitos dias frios, né? Nós estamos na época do inverno. Virá a primavera. Então, nós vamos colocar lá a figura da Magali, toda florida, esperando a primavera. E a gente vai escrever lá embaixo da Magali, primavera. É a época do ano em que a temperatura fica bem gostosa. A gente chama de temperatura amena, que é uma temperatura boa, nem muito frio e nem muito calor. É a época das flores e a época do nascimento dos filhotes. Os passarinhos põem os seus ovinhos e chocam nos ninhos, os outros animais começam a se reproduzir, a ter os filhotes, não é? Por quê? Começando a esquentar. Estava frio no inverno e estava todo mundo ficando bem quietinho para preservar sua temperatura. Agora que começa a esquentar, que a primavera fica tudo colorido, os animais também resolvem se reproduzir. Nascem os filhotes. Não quer dizer que não nasçam em outras épocas, tá? É que a maior parte dos animais na natureza, o nascimento dos filhotes geralmente é na primavera. Depois da primavera, vem a quarta estação,
que é o verão. O verão aqui está representado pela Mônica brincando de jet ski. Então, nós vamos pintar bem caprichadinho e vamos escrever sobre o verão. Ó, verão é a época do calor, é a época que tem mais chuvas e é época também que o sol demora mais para ir embora. Os dias são mais longos. Então, agora você vai terminar de pintar, colorir bonitinho, escrever, e a hora que terminar, nós vamos de novo fazer uma revisão das estações do ano. Vamos lá? Vamos lá. O Bento e o Totó vão relembrar com a gente sobre as estações do ano. Quais as características das estações do ano? Gira, gira, o tempo passa, vai mudando a estação. Me diz qual você prefere: outono, inverno, primavera ou verão? Outono, vento, folhas secas e renovação. Dia de colheita em toda a plantação. Folhas amarelas, comida na panela, muita fruta e sensação. Gira, gira, o tempo passa, vai mudando a estação. Me diz qual você prefere: outono, inverno, primavera ou verão? Inverno, temperatura baixa em toda a estação. Casaco, luva, meia e patinação. Cobertor, lareira, mate, chocolate e um livro de história então. Gira, gira, o tempo passa, vai mudando a estação. Me diz qual você prefere: outono, inverno, primavera ou verão? Primavera, estação das flores antes do verão. Cores bem vibrantes na vegetação. Vida mais ativa, paisagem colorida, preparativos pro verão. Gira, gira, o tempo passa, vai mudando a estação. Me diz qual você prefere: outono, inverno, primavera ou verão? Verão, calor e energia em toda a estação. Férias, muito esporte e competição. Sol e céu azul, praia, diversão. Saúde para o corpo é verão. Gira, gira, o tempo passa, vai mudando a estação. Me diz qual você prefere: outono, inverno, primavera ou verão? Legal! E você? O que prefere? Outono, inverno, primavera ou verão? Qual será, hein? Acabou a nossa aula. Um beijinho então para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!